Paz do Senhor, queridos irmãos, iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária, da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD, para esse segundo trimestre deste ano de 2023. O tema central da nossa lição, a qual estamos estudando, é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição a qual vamos estudar, a lição de número 8, cujo tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. E a leitura diária, como sempre eu tenho focado, nós temos uma leitura diária de segunda a sábado, tem o texto e tem um tema, e vamos tratar de 3 temas hoje. Primeiro, eduque seus filhos com disciplina. Segundo, ensine o caminho certo. E terceiro, ensine seu filho a amar a lei de Deus. Os textos se encontram em Efésios capítulo 6, versículo 4, Provérbios capítulo 22, verso 6 e Salmos 119, versos 97 ao 99. Efésios, capítulo 6, verso 4, nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Salmo 119, verso 97 ao 99 diz: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Amém? Irmãos, nós vemos aqui Provérbios, ou seja, Efésios, capítulo 6, verso 4. Paulo ele nos ensina a educar os nossos filhos com disciplina. Eduque seus filhos com disciplina, irmão. Paulo diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Como você tem ensinado o seu filho? Como, irmão, nós temos tratado os nossos filhos, hein? Já se temos tratado conforme os ensinamentos da palavra de Deus, conforme Deus nos ensina em sua palavra, irmão. Deus, irmão, ele é maravilhoso e ele é bondoso. Então nós devemos, educar os nossos filhos com disciplina e conforme a palavra ela nos ensina. Nós vamos ver que em Provérbios nós devemos ensinar o caminho certo para os nossos filhos. Provérbios 22, 6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Irmãos, no processo de ajudar nossos filhos
a escolher o caminho correto, nós devemos pedir discernimento para que venhamos ser orientados de modo adequado, para que nós venhamos guiar os nossos filhos, irmãos. Devemos pedir discernimento para que orientemos cada um no que lhe seja adequado, para que eles sigam. É natural educar todos os filhos de modo semelhante e fundamental ensinar-lhes o temor do Senhor. Será se você tem realmente ensinado ao seu filho o temor do Senhor? Ensinar ele a temer ao Senhor, louvado seja Deus, a reverenciar o Senhor conforme o Senhor merece? Aí veja, irmão, nesse versículo ele aponta também para o fato de que os pais eles devem discernir a subjetividade e os talentos que Deus deu a cada um de seus filhos. Você deve discernir, irmão, o talento. Embora não devamos tolerar, né, a obstinação, cada criança ela tem potenciais que devem ser percebidos e estimulados pelos pais. Comece a notar, irmão, em seu filho, em sua filha, o potencial que eles têm, o talento que eles têm, que Deus deu para eles. Esses potenciais, irmão, que devem ser percebidos para que venham ser estimulados através de mim, através de você, aos seus filhos. Conservando, ou seja, conversando com, às vezes, professores, com, às vezes, pais e até mesmo com avós, é possível compreender e ajudar a desenvolver melhor a capacidade de cada criança. E muitos pais, eles querem fazer todas as escolhas por seus filhos, né? Mas não querem que, às vezes, os filhos escolham, às vezes, uma profissão. Tem pai que exige, não, você vai ser, né? E muitos pais querem fazer todas as escolhas por seus filhos prestígio, né, irmão? Porém, em longo prazo, tal atitude causará danos a estes às vezes. Porque não era aquilo que ele queria, que ia gostar de fazer. E este versículo também diz respeito àqueles que têm conhecimento do que os pais devem ensinar a uma criança a que ela venha tomar as decisões corretas. Então não precisam, irmão, da verdade e vivem, né, vamos dizer assim, de forma correta, né? Não precisam ser estimuladas a viver de uma forma que venha agradar somente a nós, irmão. Nós devemos buscar os talentos de cada um deles, né? A profissão, às vezes, que cada um quer seguir. Então é necessário ter disciplina e assistir a todos os passos que nossos filhos dão. Basta saber que, né, nossos filhos, irmão, devem ter uma determinação e, além de trabalhar arduamente para viver de maneira que venha permanecer no caminho certo. Porque eles mesmos vão fazer o quê? O que é agradável a Deus, se nós ensinarmos a ele os caminhos que eles realmente devem andar. Então, o pai, ele protege, irmão, e ele recompensa os que têm
que, vamos dizer assim, aqueles que escolhem o caminho certo. Então treine seus filhos a escolher o caminho correto, o caminho que Deus deseja, que a palavra de Deus deseja para eles. Então, ensine seu filho a amar a lei de Deus. O salmista, ele diz, como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo, porque o teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Veja, irmão, que a palavra de Deus é capaz de fazer, né, para conosco. A palavra de Deus nos torna mais sábios do que os nossos inimigos e do que qualquer mestre que a ignoram. A verdadeira sabedoria vai além, irmão, do acúmulo de conhecimento. Implica saber, né? Implica saber aplicar o conhecimento de modo que a nossa vida seja mudada para melhor. Pessoas inteligentes ou experientes não são necessariamente sábias, não. A sabedoria vem quando se permite que os ensinamentos de Deus nos dirija, nos guie. Sabedoria por meio que da palavra. Veja o que o salmista disse: os teus ensinamentos me fazem mais sábio. Então o valor da lei do Senhor, irmão, em conceder sabedoria e entendimento ao obediente, é o tema dessa palavra, desse salmo. E ao meditar nos ensinamentos da palavra de Deus, o salmista havia percebido, ou seja, recebido sabedoria maior que os seus inimigos. Você vai ver no verso 97 ao 98. Ao versículo 98, nós vamos refletir a importância de quê? Da exposição contínua às Escrituras. Que na versão ARA, né? Na revista atualizada, traduz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios, porque eu os tenho sempre comigo. Existe mais entendimento das coisas espirituais por meio das Escrituras do que através das instruções dos mestres que obtêm seu conhecimento de outras fontes, quer sejam antigas, quer sejam modernas. As Escrituras, irmãos, se o ensinamento for através das Escrituras, nós vamos adquirir mais conhecimento. A sabedoria por meio da palavra de Deus. Então, quanto ao salmista diz, o salmista teve vamos dizer assim, um arrebatamento da instrução, porque ele diz: quanto amo a tua lei, sem os pedidos costumeiros. O salmista, ele descreve como o estudo da lei, da palavra de Deus, o tornou, né, mais sábio e mais entendido do que os seus inimigos, do que os seus mestres e do que os mais idosos. Aqui a ênfase está sobre a lei propriamente dita, sobre a fonte do conhecimento e não sobre a inteligência nata. E a fonte do conhecimento estava o quê? Na lei do Senhor. Então, irmãos, glória a Deus, faça com que seu filho venha aprender a lei do Senhor. Ensine seu filho a amar a lei, né? Eduque o seu filho na lei do Senhor. Ensina a ele o caminho em que ele deve andar. Ensina o caminho certo. Glória a Deus. Eduque seus filhos com disciplina, né? Com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, sua família. Fique com essa meditação em nome de Jesus.